Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Eu sempre digo que para mim é um privilégio muito grande ter aqui a sua presença, ter a sua companhia. Neste vídeo aqui eu quero fechar com você uma série de mensagens que eu trouxe aqui no canal falando sobre o tema evangelismo. Este aqui é o terceiro vídeo desta série. Como eu tenho dito desde o primeiro vídeo, esse tema é muito importante. Evangelismo é algo que tem que arder no coração de todo o cristão. Na primeira parábola, nós falamos sobre a responsabilidade que temos enquanto cristãos diante do mundo. E lá nós vimos a questão do chamado e da missão que Cristo Jesus nos deixou. Já na segunda mensagem, nós nos debruçamos sobre a parábola da ovelha perdida, onde lá nós vimos que o pastor foi atrás daquela ovelha que estava desgarrada do rebanho. Ali nós podemos compreender que é necessário irmos atrás daqueles que se perderam, e não só dos que se perderam, mas também daqueles que, na verdade, nunca se encontraram. E agora, nesta terceira mensagem, nós vamos ver a importância de como igreja, de como corpo de Cristo Jesus, pessoas maduras na fé, estarmos preparados para recebermos o retorno do filho pródigo. Mas antes de entrarmos aqui no nosso conteúdo da mensagem propriamente dito, eu quero fazer aqui um convite para você que está assistindo aqui a esse vídeo e que ainda não é um inscrito aqui do canal. Olha só, dá uma pausa aqui e faça rapidinho aqui a tua inscrição. Vamos caminhar juntos. Será um prazer muito grande termos aqui também a sua companhia. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E olha só, na descrição você vai encontrar aí o endereço para seguir o Peregrino também nas demais mídias sociais. É só você acessar a descrição, você vai encontrar tudo ali. Vamos caminhar juntos lá também. Ok? Vamos então aqui ao nosso texto bíblico. Nós vamos começar aqui a nossa reflexão utilizando como texto base o Evangelho de Cristo Jesus, segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Olha aqui o que diz o texto bíblico. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou então a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um cidadão daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés.
Tragam e matem o bezerro gordo e vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O seu filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o seu pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra. Usa-me, Senhor, como um instrumento em suas mãos e fale conosco através desta mensagem, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Querido, nós podemos iniciar aqui a nossa reflexão em cima desta parábola, pensando sobre algumas situações. Qual seria, por exemplo, a sua reação se um bêbado, totalmente desarrumado, mal cheiroso, entrasse pelas portas da tua igreja e sentasse ao seu lado? Como que você reagiria, por exemplo, se um travesti fizesse a mesma coisa? Ou se porventura uma prostituta também agisse assim? Ou ainda um daqueles jovens que nós vemos por aí, com um monte de tatuagens espalhadas pelo corpo, cheio de piercings, cabelo desarrumado e colorido. Quando nós falamos na semana passada sobre a parábola da ovelha perdida, nós vimos lá a importância de pregar o evangelho a todos, indistintamente. No entanto, é necessário refletir em como acolher essas pessoas que se arrependem de seus caminhos tortuosos e buscam ao Senhor. Esse texto aqui que nós acabamos de ler da parábola deve ser para nós uma referência para vermos como devemos tratar aquelas pessoas que são alcançadas pela graça de Deus. Essa parábola talvez seja um dos textos bíblicos mais conhecido das Escrituras Sagradas. De tão conhecido que ele é, pode ter até se tornado proverbial. Contudo, via de regra, a ênfase que nós vemos é dada exclusivamente ao filho mais novo, que pede a sua herança antecipadamente, deixa a casa do pai, cai na farra, vai para o mundo, gasta tudo de forma dissoluta e aí quando ele cai em si, ele volta e se arrepende. Fala também do pai, do seu amor, que é sempre ressaltado aqui como o amor de Deus por nós. Mas, no entanto, pouco ou quase nada se fala a respeito do irmão mais velho. Uma breve análise nos mostrará que o irmão mais velho, ele tem aqui um papel muito importante nessa parábola. Jesus não o colocou aqui por acaso. Primeiramente, é preciso
lembrarmos aqui o contexto dessa parábola para podermos entender melhor aquilo que Jesus quis dizer. Jesus estava, naquela oportunidade, cercado por publicanos e pecadores, que estavam atentamente ouvindo aquilo que Jesus dizia. E devido a isso, os fariseus e os escribas levantavam acusações e murmuravam contra o Senhor. E aí a resposta que Jesus vai dar a esses fariseus e a esses escribas é dado através de 3 parábolas que nós vemos escritas aqui no capítulo 15, aonde em todas elas há um elemento que se perde e é achado. A primeira parábola falou da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida, e a terceira, como nós lemos hoje, o filho pródigo que se perdeu em suas paixões. Em todas elas, aquilo que foi perdido tinha muito valor, e ao ser encontrado houve muita alegria e festa. No entanto, há um elemento diferente aqui nessa parábola do filho pródigo. Alguém não se alegrou ao ver que aquilo que estava perdido fora achado. Pelo contrário, conforme nós vimos aqui no verso 28, ficou indignado. Entra em cena, então, aqui nessa parábola, a pessoa do filho mais velho. Vamos lembrar aqui bem rapidinho, então, o contexto e o texto para você poder compreender melhor aquilo que nós vamos tratar. No verso 11, nós vimos que Jesus começa essa parábola dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Jesus inicia demonstrando que esses 2 personagens são importantes para a história. Jesus narra aqui, então, um drama familiar. O filho mais novo, aproximando-se do pai, pediu-lhe que repartisse a herança e lhe desse aquela que era a sua parte devida. Segundo a tradição, pedir ao pai que repartisse a herança enquanto o pai ainda estava vivo era o mesmo que desejar a morte do pai. Ou seja, esse rapaz, o filho mais novo, fazendo isso, conforme nós lemos lá em Êxodo 20:12, ele estava desobedecendo o 5º mandamento da lei de Deus. Ele estava desonrando o seu pai com essa atitude. Mas, mesmo assim, nós vimos que o pai reparte a herança e entrega 1/3 de tudo aquilo que ele tinha ao filho mais novo, que era aquilo que lhe caberia na herança. Bom, e aí nós vamos que no verso 13, depois que ele recebeu tudo isso, ele saiu de casa para uma terra distante e lá ele gastou tudo o que ele tinha de forma dissoluta. No verso 21, nós vemos então que ele cai em si e volta-se para o pai arrependido do que havia feito. E aí ele é recebido com alegria e grande festa. Claro que você deve ter percebido que eu pulei aqui um bom trecho do texto, mas porque o foco da nossa mensagem não é o irmão caçula, não é o filho pródigo, mas sim eu quero falar com você sobre o irmão mais velho. Mas antes de falarmos sobre o irmão ou filho mais velho, nós não podemos deixar de pontuar aqui que essa parábola também nos traz uma grande manifestação do amor de Deus para com os pecadores, que quando se arrependem, retornam-se e voltam-se para o Senhor. Amém? Mas vamos aqui dar uma ênfase então maior ao filho mais velho. Por certo, ele estava trabalhando. No verso 25, nós vimos que ele estava no campo. E de fato, o texto deixa claro que o filho mais velho, ele era um exemplo de trabalho e de responsabilidade. Tanto é que no versículo 29 nós vimos ali que ele era um filho leal e dedicado ao pai. E quando nós vamos ao verso 31, o pai confirma isso e diz: meu filho, você sempre está comigo. Fica claro aqui então que Jesus está comparando o filho mais velho aos fariseus que estavam ali, atentos, ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo, ouvindo essas parábolas. Segundo Simon
Kistemaker, os fariseus e doutores da lei não podiam sequer deixar de entender que Deus estava direcionando essa parábola a eles. Os fariseus, eles eram conhecidos por serem zelosos com as coisas de Deus. Zelosos ao ponto de que, em alguns momentos, cometiam até algumas aberrações em nome de Deus. Uma dessas aberrações, por exemplo, era não agir com misericórdia com aqueles que eram considerados pecadores, mesmo quando eles se arrependiam de seus pecados. E nesse ardor que eles tinham de defender a fé, eles esqueceram-se da misericórdia de Deus. Eles acreditavam ser aí os guardiões da fé judaica. Possuíam um grande apego à lei, crendo na necessidade de cumprir a lei integralmente. Para isso, até chegaram a criar um código de normas para o cumprimento correto da lei de Deus. O problema é que essa tradição, aos poucos, ela se afastou do principal objetivo que Deus queria com isso daí. Tornaram-se hipócritas, verdadeiros sepulcros caiados. Como está escrito em Mateus 23, do verso 13 ao 36, eram guias cegos capazes de coar mosquitos e engolir camelos. E com essa comparação, então, Jesus estava querendo mostrar aos fariseus que Deus ama os dois filhos. Ama tanto o filho desobediente, que saiu de casa, mas se arrependeu e voltou para os braços do pai, como também ama o filho desobediente que estava na casa do pai. Você já vai entender por que eu coloquei aqui o filho mais velho como desobediente. Bom, e com isso então Jesus estava tecnicamente pedindo aí aos fariseus para que eles celebrassem, para que eles se alegrassem quando alguém que eles consideravam social e moralmente marginalizados se arrependesse e que eles aceitassem tais pessoas com amor fraternal e que os reintegrassem dentro da comunidade religiosa. Portanto, quando nós conseguimos entender esse contexto e aquilo que Jesus estava querendo dizer com esta parábola, nós temos duas aplicações práticas necessárias para os nossos dias. Então preste atenção que isso é muito importante. A primeira delas é: nós temos que ser o filho mais velho, mas sem sermos fariseu. Olha só o que nós lemos aqui entre os versos 29 e 30. O verso 29 e 30 diz o seguinte: Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Aqui, com essas palavras, o filho mais velho demonstrou todo o seu sentimento a respeito do seu irmão. Ele começa se auto-justificando diante do pai, como se tivesse dito ao pai: eu sou melhor que o meu irmão, eu sempre fui obediente, eu sempre fui fiel, por isso eu mereço mais do que ele. Isso foi uma tentativa de ganhar aí do pai benefícios. Se recebermos os irmãos arrependidos com ar de superioridade, nós estaremos certamente agindo da mesma forma que o filho mais velho. E agindo assim, nós estamos nos esquecendo, inclusive daquilo que Paulo deixou escrito na carta aos irmãos de Éfeso. Efésios capítulo 2, entre os versos 1 e 4. Lá diz o seguinte: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós não podemos nos esquecer disso daí. Quer tenhamos nascido na igreja, quer tenhamos vindo do mundo, do fundo do poço, todos nós somos devedores da graça de Deus. Nós éramos e não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que nenhum assassino ou de que qualquer prostituta que anda perambulando por este mundo. A única diferença que existe é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Seja um irmão mais velho, seja um instrumento de Deus para a integração de almas ao reino, seja um modelo para aqueles que chegam, seja alguém que gaste tempo de ouvi-los para aconselhá-los, para ensinar-lhes os primeiros passos na vida cristã. A segunda aplicação que eu vejo nessa parábola, dando ênfase ao filho mais velho, é cuidado para você não estar perdido dentro da casa do pai. Há uma grande incoerência na vida do filho mais velho. Ele estava ao mesmo tempo perto, porém longe do pai. Ele ficou em casa, trabalhando, era dedicado, é fiel, não saiu para o mundo esbanjando o seu dinheiro. Mas a sua atitude, quando viu o retorno do filho mais novo, do seu irmão caçula, foi parecida com a dele. Havia aí uma distância muito grande entre o filho mais velho e o pai. Havia uma distância em que ele não conseguia entender aquilo que o pai estava fazendo pelo filho. E ele então questiona, se opõe à vontade do pai e fica indignado. Além disso, ele demonstra uma visão totalmente equivocada acerca do pai, tornando-o como parcial em seu amor. Infelizmente, essa atitude, ela também pode ser vista dentro das nossas igrejas. Você pode estar congregando, você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar orando, mas apesar de tudo isso serem exercícios espirituais importantes, entenda uma coisa. Na carta de 1 Timóteo, capítulo 4:8 diz que nada disso adianta se não houver piedade em seu coração e comunhão com Deus. A falta de comunhão do filho mais velho com o pai o impedia de compreender o verdadeiro caráter do pai. Da mesma forma, por não conhecermos muitas vezes a Deus, não compreendemos o seu caráter e a sua atitude com os perdidos. Os que assim procedem demonstram que realmente estão longe de Deus, tão quanto aqueles que ainda estão no mundo. Um agravante, estão teoricamente dentro da casa do Pai. Se você se identifica com essa situação, pare agora e mude a sua atitude. Procure conhecer mais de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele afirma que nós devemos conhecer continuamente a Deus, o Deus que servimos. Oséias ainda fala no capítulo 4, verso 6, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento de Deus. Nós não podemos esquecer daquilo que João também escreveu no capítulo 17, verso 3. Aprender a conhecer a Deus é parte importante da nossa redenção. Procure ter comunhão com Deus.
Isso é uma implicação lógica. À medida em que se conhece uma pessoa, mais a comunhão e o relacionamento se aprofundam. No Salmos 25, versos 14, Davi afirma que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E uma terceira atitude muito importante para você é obediência. É importante conhecer a Deus, ter comunhão com Ele e obedecer a sua palavra. Para Deus, o melhor culto é a obediência, como diz 1 Samuel 15, 22. A obediência a Deus é a maior prova do nosso amor por Ele. Outrora, como já lemos em Efésios 2, 3, éramos filhos da ira, porém somos filhos da obediência, como está escrito na primeira carta de Pedro 1,14. Amém? Bom, os irmãos mais velhos são modelos para os irmãos mais novos. E um dia esses irmãos mais novos tornar-se-ão irmãos mais velhos e terão a mesma responsabilidade que hoje está sobre os irmãos mais velhos. Romanos 8, 29 nos diz que o melhor exemplo que nós temos de irmãos mais velhos é o Senhor Jesus. Portanto, se aprendermos com ele, com certeza, os filhos mais novos serão sempre muito bem recebidos e cuidados. Amém? Caminhando aqui para uma conclusão, nós não podemos nos esquecer que João 6,44 diz que todos os que entram para o reino de Deus entram pela mão do próprio Deus. Portanto, ninguém tem o direito de rejeitar ou servir de tropeço para qualquer um daqueles pequeninos que Deus chamar. Pois quem age assim, Jesus deu um sério aviso sobre isso. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhes fora que lhes pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus 18, verso 6. Quanto à aparência, aos costumes, não se preocupe com isso. É o Espírito Santo quem converte, quem convence o homem e faz com que ele mude a atitude dele. Não é como você vê ou como você quer, mas é da forma que Deus quer e conforme está escrito em João 16:8, no tempo de Deus. Não podemos, por causa do preconceito, julgar e impedir que alguém que se arrependeu dos seus pecados se apropriem da graça que lhes é dada em Cristo Jesus. Quanto ao pecado, sim, pecado nós devemos aprender que é necessário confrontá-lo. Mas entenda que confrontar não é o mesmo que negar a graça ao pecador. Jesus confrontou muitos pecadores e lhes apresentou a sua maravilhosa graça. Um exemplo claro disso é o que nós temos em João 8, entre os versos 1 ao 11, quando ele recebeu aquela mulher adúltera. Ajudar recém-convertidos a abandonar práticas pecaminosas como o homossexualismo, por exemplo, não é uma tarefa muito fácil, mas a graça de Deus faz isso. Não podemos exigir transformação antes da conversão. Ela será efetuada pelo Espírito Santo ao dar a essa pessoa um novo nascimento. Aí sim, o Espírito dele, o novo convertido, iniciará um processo de santificação para tornar-se como Cristo Jesus. Que possamos tratar os nossos irmãos mais novos com humildade, respeito e amor. Essa semana eu li num post nas redes sociais e que tem total relação com o que nós falamos aqui. Esse post dizia o seguinte: às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja com medo do olhar de desprezo das 99 ovelhas. Que o nosso Pai nos ajude na tarefa de sermos o irmão mais velho.
Amém? Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que nós fazemos essa oração de agradecimento. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esta mensagem, Senhor. Te agradecer porque mais uma vez, Senhor, tu falaste ao nosso coração. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo nos ajude gravando mais essa mensagem em nossos corações e que ele venha nos dar força, Pai, para colocarmos seus ensinamentos em prática nas nossas vidas. Que não venhamos ser cordéis de tropeço, que o ciúme, que o egoísmo, que a soberba, que o preconceito e a vaidade não encontrem espaço no nosso coração. Por isso nós te pedimos, ó Pai, enche-nos com o teu amor, enche-nos com a tua bondade, para que possamos ser misericordiosos com nossos irmãos, assim como tu tens sido conosco, Paizinho. E que tudo que façamos, ó Pai, para a tua obra, seja para a honra e para a glória do teu nome. Em tudo nós te louvamos e te damos graça. Amém. Obrigado a você que ficou comigo aqui até o final. Desejo que realmente essa mensagem, que essa série possa ter falado ao teu coração e abençoado a tua vida. Se você realmente gostou, por favor, não se esqueça de deixar aqui o teu like, um comentário e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você deseja abençoar. E se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino. Deus te abençoe.